Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais uma aula. Então, crianças, organizem o seu espaço de estudo, que a aula já vai começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe. No cabeçalho temos EMF Professor Antônio Mazei, dia 28 de agosto de 2020. Hoje é sexta-feira. Bom dia. Muito bem. Vamos para o calendário. Dia 28 do mês de agosto. Hoje é sexta-feira. Muito bem. Vamos para a rotina. Temos aula de 1. Língua portuguesa, estudo das páginas 45 a 51. 2. Matemática, estudo das páginas 48, 49 e 50. 3. História, estudo das páginas 11 a 15. Vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Correção da atividade da página 45. Carta ao leitor. Número 1. Os textos a seguir são respostas à carta de leitores. Leia as perguntas no final da página e copie-as no lugar correspondente. Então, trouxe para vocês, as perguntinhas no lugar correto. Por que as nuvens de chuva são pretas, né? E ela está correspondendo com a resposta abaixo. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através dela, por isso parece mais clara. Continuando o segundo texto, Trouxe aqui também a perguntinha correspondente. Por que às vezes chovem pedras de gelo? A resposta: quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há nuvens muito grossas. O formato e o tamanho das pedras variam bastante. Então, aqui nós colocamos cada perguntinha no seu lugar, Fazendo conexão a uma resposta correspondente, certo? Então, faça a correção, crianças. Vamos para a atividade 2 agora. Releia o trecho a seguir observando as palavras destacadas. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Letra A. As palavras destacadas se referem à nuvem, Estamos falando de nuvem nesse trecho. B. Qual é a função dessas palavras, Essas palavras, ambas se referem à nuvem. Então, aqui eu tenho a palavra nuvem, aqui está se referindo à nuvem e aqui também está se referindo à nuvem. Já pensou se eu fosse escrever a palavra nuvem? O que iria acontecer? Eu iria repetir muitas vezes a mesma palavra. Então, para que servem a palavra dela e ela? Isso mesmo, para evitar a repetição do termo nuvem, da palavra nuvem. Por isso que utilizamos ela aqui. Ok? Muito bem. Então, continuando, atividade 3. Reescreva as frases substituindo as palavras sublinhadas por ela ou dela. Aqui eu já vou trazer a repetição e vocês vão aprender a substituir por outras palavras. Letra A. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que a nuvem carrega. Pode observar a palavra nuvem aqui e aqui. Então, agora eu vou fazer a substituição. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. Então, aqui eu trouxe a palavra ela para substituir a palavra nuvem. Letra B. A nuvem branca tem menos água.
é mais leve e permite que a luz solar passe através da nuvem. Pode observar que eu uso nuvem aqui e aqui. Vou fazer a substituição. A nuvem branca tem menos água e é mais leve e permite que a luz solar passe através dela. Então, aqui eu substituí da nuvem por dela. Vamos para o momento da atividade. Ok. Então, aqui eu trouxe uma leitura, por isso que está escrito aqui, a leitura entrou na roda. Então, vocês vão fazer o quê? Fazer a leitura do poema em voz alta, né? Primeiro, para treinar a leitura, e depois vocês vão responder algumas perguntas, né? As perguntinhas serão as seguintes. 2. A expressão mundo das fadas se refere ao quê? Ao mundo real ou ao mundo imaginário? 3. O que é feito de nuvens no mundo das fadas? Vocês vão responder aqui. Próximo, 4. Quais são as cores das nuvens citadas no poema? 5. E quais são os sabores dos sorvetes, né? 6. Vocês vão relacionar as cores com os sabores. Aqui eu tenho as cores, né? Branquinhas, rosadas e amarelinhas. E deste lado o sabor, né? Os sabores. Girassol, coco, goiabada com queijo. Ok? Continuando. 7. Em cada linha, encontre a palavra que rima com a que aparece destacada e pinte-a da mesma cor. Então, lembrando que a rima é quando o finalzinho são iguais, certo? São parecidos. Então, vamos lá. Carneiro rima com queijo, janeiro ou sorvete. Sol rima com céu, nuvens e girassol. Flor rima com sabor, rosadas ou fadas. Então, aqui vocês vão fazer um xizinho, né? E para vocês mostrarem para mim a rima de cada palavra deste quadrinho azul, certo? Que rimam com elas. Deixa para pintar, né? No momento da correção, certo? Muito bem. 8. Pinte a parte igual, aqui, das palavras e escreva outras palavras abaixo que terminam do mesmo modo. Continuando. 9. Vocês vão fazer leitura dos versos, né, aqui abaixo, observando as palavras em destaque, como de janeiro a janeiro. Letra A. No verso branquinhas como carneiro, a palavra como estabelece uma comparação, explicação ou conclusão. B. Complete as frases estabelecendo uma comparação. Verdinhas como, amarelinhas como. Letra C. A expressão de janeiro a janeiro significa somente durante o mês de janeiro, durante o ano todo, durante metade do ano. Vamos continuar. 10. No poema você leu que no mundo das fadas, os sorvetes são de nuvens. Use a sua criatividade e desenhe-os conforme as descrições a seguir. Então, primeiro, branquinhas como carneiro são nuvens de coco. Rosadas de sol, nuvens de goiabada com queijo. Amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Muito bem, use a criatividade, crianças, quero ver. 11. Releia estes dois últimos versos. Letra A. As palavras estenda e escolha, aqui presente, né? Indicam o quê? Uma ordem ao leitor, um pedido ao leitor ou um convite ao leitor. B. Se você estivesse no mundo das fadas e pudesse estender as mãos ao céu para escolher um sorvete de nuvens, que sabor escolheria? Desenhe e escreva logo abaixo. Então, essa é a atividade de língua portuguesa. Vamos para a aula de matemática agora. Então, vamos começar com a correção da atividade da página 48. Vamos lá. Número 1. Amanda foi às compras com a mãe no comércio do bairro onde morava, né? Onde moram. Os produtos comprados por Amanda e sua mãe são vendidos em quais unidades de medida de massa? Podemos observar
né? Que é em grama e miligrama. Que outros produtos você conhece que são vendidos, né, usando essas unidades de medida, né? Aqui a resposta é pessoal, mas pode ter pão, carnes, bolos e outras coisinhas mais. Vamos continuar a correção da atividade 2. O instrumento usado para medir o peso, podemos observar que é a balança, né? Observe os diferentes tipos de balança usados no dia a dia. Letra A. João é feirante e usa uma balança digital. Podemos observar aqui. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? 150. Então, a unidade seria grama. Muito bem. B. Fabiana é farmacêutica e usa uma balança analítica, que é esse modelinho aqui. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? 120 miligramas. Ok? Vamos continuar a correção da atividade. Falamos da balança analítica, é o tipo de instrumento mais usado em laboratórios para medir o peso. São balanças muito precisas que medem o peso de objetos bem pequenos. O Eduardo é pediatra e usa uma balança médica, podemos observar aqui. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Então, temos um bebê e ele está pesando 5. Então, a unidade de medida seria 5 kg. Então, seria quilograma. Muito bem. 3. Complete as lacunas com a unidade de medida de massa mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Então, essa pena tem 100 miligramas, esse lápis tem 5 gramas, essa mochila tem quilograma, né? Então, vamos fazer uma observação aqui, né? Utilizamos miligramas para coisas bem leves, né? Usamos gramas para coisas leves, né? E quilogramas para coisas mais pesadas, né? Fazendo uma observação do peso. Vamos para o momento da atividade agora da página 50. 4. Podemos determinar e comparar o peso de objetos usando uma balança de 2 pratos como esta, um outro tipo de balança. Ela está em equilíbrio quando os pratos estão alinhados, ou seja, estão na mesma altura. Isso acontece quando os objetos que estão nos pratos têm pesos iguais. Então, se ela estiver desse modo, né, na mesma altura, esse prato e este prato, quer dizer que os pesos são iguais, certo? Então, levando em consideração isso, né, vamos para a atividade. Júlia colocou seus brinquedos nesta balança. O urso de pelúcia tem 180 gramas, podemos observar. A bola tem peso maior ou menor do que o do urso? Observe e responda. 5. Jairo vende frutas na feira e usa uma balança de 2 pratos, né? Escreva o peso das frutas representadas a seguir. Então, eu tenho aqui uma fruta, né? E aqui eu tenho o peso representado. Então, vocês vão escrever aqui, né? Qual é o peso dessa fruta? A mesma coisa, vocês vão observar a figura abaixo e escrever o peso da fruta, certo? Então, vamos para o momento da aula de história. Aqui eu trouxe a correção da atividade da página 11. Vamos lá? Número 1. O trabalho faz parte da vida dos seres humanos, desde os tempos mais antigos. A respeito desse assunto, assinale V para as informações verdadeiras e F para as falsas, né? Então, vamos observar. Tanto no campo quanto na cidade, o trabalho sofreu transformações com o tempo? Sim, verdadeira. A caça, a pesca, a produção artesanal eram trabalhos comuns no cotidiano dos primeiros seres humanos? Sim, verdadeira. A produção de tecidos sempre foi feita em indústrias? Não, falso. No passado, a maior parte dos alimentos eram vendidos livremente pelas ruas? Sim, verdadeiro, vimos isso na aula. 2. Observe e compare essas imagens. Depois faça o que se pede a seguir, né? Explique a mudança que ocorreu nesse trabalho no decorrer do tempo, né?
Então, se você observar aqui, antigamente o leite era tirado, né? A pessoa que tirava, ela ia lá e tirava o leite. Agora, como que está sendo tirado o leite? Com o uso de tecnologia, né? Então, no momento de tirada de leite, agora já são utilizados, né, um aparelho tecnológico. Então, essa é a mudança que aconteceu conforme o tempo. Falamos muito de trabalho, né, que é essencial para a vida do ser humano, mas agora vamos trazer sobre cultura e lazer, que também é muito importante. Vamos lá? Vai começar o espetáculo. Observe esta imagem de um tipo de local que há muito tempo, e é frequentado por famílias em busca de diversão. Então, vamos agora para o momento de diálogo de conversa, né? Vocês podem responder aqui e também conversar com a família de vocês sobre essas questões. Qual é o espaço de diversão representado nessa obra? De acordo com o seu conhecimento, identifique os artistas representados nessa obra. Quais são as principais formas de diversão que existem na cidade onde você vive? Então, faça mais uma vez eu vou repetir, um momento de conversa com a família e responda essas questões. Pode ser na apostila mesmo, ok? Então, vamos falar sobre o espaço e lazer um pouquinho. Eu trouxe algumas leituras. Fazer um passeio, visitar uma exposição, ir ao teatro, assistir a um filme ou a um jogo, ler um livro, todas essas atividades são formas de lazer comuns na atualidade. No decorrer do tempo, surgiram espaços destinados ao lazer, como praças e parques nas cidades, né? Grandes ou pequenos, no centro ou em regiões mais afastadas. Esses lugares têm a função de proporcionar áreas seguras e adequadas para a população passear, brincar, descansar e praticar esportes, né? Podemos observar aqui, né, algumas imagens trazendo espaços de lazer, certo? Então, vamos lá. Agora, né, eu trouxe o momento da pesquisa, né? Então, siga as orientações do professor e converse com um adulto sobre formas de lazer de outros tempos. Então, aqui vocês podem fazer o quê? Uma pesquisa, né? Junto com o adulto, né? Chama alguém da casa de vocês, pesquisa na internet, entra no Google, pode entrar no YouTube também e pesquisa sobre formas de lazer de outros tempos passados, certo? Depois, em seu caderno, registre as informações descobertas, ok? Mas vocês também podem trazer aqui, né, para contribuir para essa pesquisa, né, ainda traga sobre formas de lazer de tempos atuais, nos dias de hoje. Seria também muito importante, né, para que possa comparar os tempos, né? E pode trazer também imagens, não precisa trazer somente forma escrita, pode trazer imagens. E não esqueçam de escrever, né? Aula de história, pesquisa da página 14, traga a pesquisa que vocês fizeram, né? E para também compreender melhor sobre o assunto, lá na página 15 tem uma atividade onde vocês vão ler esse pequeno texto e responder algumas questões, certo? Questões simples, ok? Muito bem. Então, essa atividade de história. Estamos chegando ao fim da aula de hoje, certo? Bons estudos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Beijo da professora Ana Paula. Tchau!